E aí, eu sou o Léo, e com a ascensão do live action de One Piece a gente conseguiu relembrar a sensação do início dessa história. E assim como no mangá, no anime, no live action, o Shanks é um pilar importantíssimo pro início dessa história. Na verdade, talvez no mundo de One Piece ninguém seja tão importante pro prosseguimento da história quanto o Shanks. Mas e se eu te contar que na verdade o Shanks tem um destino muito bizarro dentro do mangá de One Piece, que foi traçado desde o primeiro capítulo em que ele aparece, que inclusive é o primeiro capítulo da história de One Piece. Bom, já se prepara, seja bem-vindo ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Como eu já disse, eu sou o Léo e bora pra esse vídeo. Bom, vamos lá. Em outro vídeo aqui do canal eu já comentei sobre pessoas que estão próximas a pessoas com o nome D e que essas pessoas acabam tendo um destino muito conturbado só de estar próximo dessas outras pessoas. Se isso ficou um pouco confuso, eu vou explicar melhor. Imagine o Sabo. O Sabo era irmão do Ace e do Luffy, que são duas pessoas com o nome D, e agora é braço direito do Dragon, que é uma pessoa com o nome D. E agora, se você parar pra prestar atenção, só pelo fato dele estar próximo a essas pessoas, o destino dele, a história dele ao longo da história do mangá, é totalmente conturbada, cheia de aventura e cheia de batalhas contra o governo mundial. Isso é inevitável. Assim como outras pessoas que também se aproximaram de um D, como o Jaguar de Só, o Corazon que se aproximou do Law. Mas enfim, os exemplos são muitos e eu acho que vocês já entenderam a ideia. E bom, isso não é só uma teoria minha. Esse termo é chamado Destino Xadrez e ele é mencionado pela primeira vez no capítulo 798. Ele é mencionado por Sengoku, uma pessoa que aparentemente sabe alguma coisa sobre os D, já que o Law perguntou pra ele e ele apenas esquivou da pergunta. Sengoku também parece saber outros mistérios do mundo, afinal ele já comentou com o próprio Sakazuki, o Akainu, que não era coincidência que tantos nomes grandes estavam envolvidos com o país de Wano. E desde então é atrás desse destino que o Law começou a guiar a sua vida. No momento que ele encontra um Poneglyph, por exemplo, lá dentro do castelo de Onigashima, ele menciona justamente esse tal destino que ele tá procurando. Ele até menciona o nome do Coração nesse momento. Mais tarde, dentro da história, no capítulo 1086, também fica bem claro que o Sabo também segue esse destino, no momento que ele enfrenta os Gorosei. Secret Fate, que seria algo mais ou menos traduzido como o destino em xadrez, é basicamente a ideia de que existem peças de xadrez levando para um destino específico, que é a tal tempestade que os D vão trazer no futuro. Então é basicamente como se várias peças ao redor da história estivessem sendo guiadas para um tal acontecimento. Esse diálogo dos Gorosei deixou isso bem mais claro, inclusive. Eles falam sobre o Sabo e eles mencionam que esse tal destino afeta a vida deles só por estarem cercados de pessoas com o nome D. Ou seja, os D são as peças principais e as pessoas que estão ao redor estão levando todos eles a esse destino. Isso porque tem uma diferença entre aqueles que seguem esse destino e aqueles que têm esse destino. Aqueles que seguem o tal destino são as pessoas com a inicial D, e as pessoas que têm esse destino são aquelas que guiam as pessoas com o nome D. Então sim, se você parar pra pensar no mangá de One Piece, realmente existe um evento, um destino, algo que vai acontecer, e todas as pessoas que estão caminhando ao longo dessa história estão guiando ou sendo levadas até esse ponto. Aqueles que estão sendo levados são os D, e aqueles que estão guiando são as pessoas que estão ao redor deles. E eu sei que destino é um tema muito complicado dentro do mangá de One Piece, mas a gente já tem algumas evidências de que isso tá pra acontecer. Primeiro porque Oden e Roger sabiam que em 20 anos o Joy Boy iria aparecer e iria mudar o mundo, é o momento que a gente tá vivenciando agora no mangá. Segundo porque desde o início da história já é mencionado o destino. Quando Luffy sai do East Blue pra Grand Line, por exemplo, é mencionado que será que ele se tornou pirata por acaso ou é uma obra do destino? E aí a história segue como a gente conhece. Então, com isso em mente, como a gente pode encontrar o destino do Shanks dentro dessa história? Isso me parece bem óbvio, inclusive. Mesmo que a gente ainda não saiba o que vai acontecer exatamente, sobre o Shanks a gente pode ter certeza que ele vive rodeado por pessoas com o nome dele. Seu capitão era o rei dos piratas Gold Roger, que achou One Piece. Seu arqui-inimigo é o Barba Negra, que também tem a inicial D. Ele foi amigo do Ace, outro D. E o destino fez ele guiar o Luffy, que era um D. Agora parem pra pensar no capítulo 1 de One Piece. Desde o capítulo 1, a gente viu que Shanks diretamente foi envolvido a influenciar a vida do Luffy. Obviamente o Luffy teve a sua inspiração no rei dos piratas Gold Roger, mas foi Shanks que realmente colocou ele no caminho da pirataria. Foi ele que o incentivou a ser um pirata. Ele apostou na nova geração, entre muitas aspas, e apostou o próprio chapéu que era do seu capitão no Luffy, quando o Luffy comeu a fruta, a Gomu Gomu no Mi. E se você parar pra pensar bem, não é como se o Shanks tivesse feito isso por acaso. Ele praticamente é responsável direto por impor o destino do Joy Boy na vida do Luffy. Ele ter entregado o chapéu de palha pro Luffy, dizendo que ele se tornasse um grande pirata e viesse devolver no futuro, é basicamente ele incentivando o Joy Boy a se tornar grande. Parando pra pensar, se Shanks ouviu qualquer conversa dentro do navio do Roger
Roger sobre que em 20 anos o Joy Boy ia aparecer, ele sabia muito bem que o Luffy estava no momento certo da história. Shanks roubou aquela fruta da CP9. Ele sabia muito bem a verdadeira natureza dela, ele não roubaria aquela fruta à toa. E ele, sabendo da natureza dela, ele tinha um destino com essa fruta. A ideia dele pode ser que originalmente não era o Luffy que deveria comer, mas ele aceitou esse destino quando o Luffy disse as mesmas palavras do Roger. Inclusive eu tenho até a teoria de que a fruta era para ser dada pro Ace, é por isso que ele tava no East Blue, porque o Ace também tava no East Blue. Roger mesmo disse que queria que seu filho encontrasse o tesouro One Piece e que ele se tornasse rei dos piratas. Então pode-se dizer que o destino do Shanks era levar o chapéu ou a fruta pro Ace, um D, filho do rei dos piratas, que tinha um destino muito bem traçado graças à promessa dos D que a gente ainda não conhece. Shanks teve um encontro com Ace quando ele ainda era um novato e nesse ponto ele descobriu que Ace era irmão adotivo do Luffy. Sendo assim, não dá pra dizer com precisão se ele sabia se Ace era filho do rei dos piratas ou não, mas independente disso ele pode ter descoberto muito rápido e o Ace também exalava a energia do Roger, então mesmo que ele não soubesse que era filho de sangue do Roger, o Ace poderia ser um bom candidato para a fruta que ele havia roubado. Isso conecta Shanks com suas visitas ao East Blue, encontrar o filho do Roger. E isso obviamente nos leva à cena entre Shanks e Roger, e a tal pergunta que o Shanks fez pro Roger que fez ele cair em lágrimas naquele momento. A única coisa que eu consigo pensar em relação a essa cena é que o pedido do Roger era que o Shanks encontrasse aquele que tinha o destino certo para se tornar o Joy Boy, o homem que o superaria, que superaria o seu capitão tão amado. O Shanks pode ter chorado por 3 motivos aqui. Primeiro, pela morte iminente de seu capitão e que o tesouro acabou sendo inútil porque o capitão chegou lá e viu que o tesouro não era para ele. Ou seja, a última viagem, os últimos momentos que ele teve com seu capitão foi, entre muitas aspas, uma viagem inútil. Segundo, que essa missão que o Roger passou para ele indicaria que o Shanks não seria aquele que encontraria o One Piece depois, e que ele não ia poder dar continuidade ao destino e ao legado do seu capitão. Ou até um terceiro, que ele não poderia cumprir a sua promessa que ele fez com o Bug, que os dois iriam para Laugh Tale no futuro. E tem uma cena muito importante a se comentar aqui em relação a isso. Shanks não foi com o Roger para Laugh Tale, muito menos o Bug, já que eles dois ficaram juntos porque o Bug estava doente. Porém, tem uma cena muito importante aqui. O Shanks estava presente no momento que o Roger tem ciência sobre o Joy Boy pela primeira vez. Isso aconteceu na Ilha dos Tritões, no momento que eles encontram Poneglyph, que a Robin também encontra no futuro. E vale lembrar que os tripulantes do Roger, assim como o Rayleigh, já sabiam que aquele homem, aquele tal homem que eles só não conheciam o nome ainda, tinha deixado um grande tesouro em Laugh Tale. Ou seja, o Shanks também sabia disso. Roger esperava um homem, certo? Parece que o propósito e o tal destino do Shanks é aguardar que o Joy Boy, o verdadeiro Joy Boy que Roger esperava, aparecesse e trouxesse o tal novo amanhecer pro mundo. Isso é importante porque, se você parar pra pensar, é exatamente o que o Shanks tem feito ao longo de toda a história de One Piece. Primeiro ele encontra Luffy, que acaba comendo a fruta por acidente, deixa o chapéu com ele, aposta na nova geração e Luffy segue sua jornada. Assim ele dá início à caminhada do Joy Boy. Ele informa Rayleigh de que um tal homem estava chegando e que usou as mesmas palavras do seu capitão, ou seja, Rayleigh também ficou esperando pelo Luffy. Logo, o Shanks já deixou esse encontro preparado. Antes da grande guerra acontecer, antes de Marineford, Shanks tenta impedir Barba Branca e também pede para que ele pare o Ace, para que aquela grande guerra não aconteça e isso acabe abalando o mundo, porque se isso acontecesse poderia atrapalhar o destino do Joy Boy. E mesmo depois disso, Shanks, como a gente viu nos recentes capítulos, continua caçando Barba Negra para que ele não impeça o destino do Luffy. Essa deve ser uma das razões, por exemplo, para que ele tenha um contato tão próximo com os Gorosei, também para deixar as rédeas do mundo tranquilas para que o mundo não entre em um caos. Mas como eu disse antes, é muito possível que isso seja a razão pela qual Shanks odeia o Barba Negra, já que, assim como o próprio Barba Branca afirmou, Teach não é o homem que Roger está esperando. Roger está esperando alguém. Mas a gente sabe muito bem que isso não impede nem um pouco o Barba Negra de tentar ser o rei dos piratas. E eu acredito que é muito por isso que Shanks está concentrado em impedir o Barba Negra e com certeza vai combatê-lo no futuro muito próximo. Então o tal destino bizarro do Shanks coloca ele como um guia e quase uma bússola para aqueles que têm a inicial D no tempo dele. Ele carrega a vontade do Roger e, fazendo isso, ele influenciou diretamente a vida do Luffy, que é o possível Joy Boy, Ace, que acabou morrendo em Marineford, e Barba Negra, que tá aí vivo, pronto para fazer o caos. Mas obviamente que isso não para por aqui. Já que esse tal tema do destino foi introduzido na história através do Law, é muito provável que esse destino faça com que eles acabem se cruzando. E Law provavelmente seria o próximo membro do clã D, cuja vida será diretamente impactada pelo Shanks. É muito curioso que até em Marineford tem um momento que o Shanks joga o chapéu de palha pro Law e pede para que ele devolva pro Luffy. E é o momento que também o Shanks se lembra da promessa que foi feita no primeiro capítulo. Agora se lembre da história recente que acontece no mangá. Barba Negra enfrenta Law, o Law é derrotado e acaba fugindo. E coincidentemente nesse mesmo ponto da história, quase nos mesmos capítulos, o Shanks continua perguntando sobre o Barba Negra e aonde ele tá, porque ele tá caçando o Teach. Isso é praticamente um ensaio para que o destino deles se cruzem dentro da história nesse ponto. E graças aos feitos do Barba Negra, outro encontro que é muito possível é entre Shanks e Dragon. Se Shanks
Shanks e Dragon se conhecem ou não, isso é uma teoria que já é mencionada há muito tempo dentro do fandom. Mas eu, por exemplo, aposto que eles possam ter uma aliança secreta há muito tempo, ou pelo menos trocarem informações sobre o mundo de One Piece. Isso porque Shanks também parece ter algum certo envolvimento com o submundo, e não que os revolucionários sejam do submundo, mas eles são pessoas importantes para o mundo de One Piece. Então aqui teríamos Shanks se encontrando com os últimos dois Ds que faltam, o Law e o Dragon. E isso implica em muito ao encontro de Vivi e Shanks também. Isso porque Vivi também é uma pessoa com o nome D, e agora ela é o objetivo principal do Sabo. Sabo prometeu pro Rei Cobra que reuniria Luffy e Vivi e que iria explicar qual era o objetivo daquela carta, a carta da Nefertari de Lily. Ou seja, a chance de Shanks acabar se envolvendo com isso também é muito grande, principalmente porque Shanks está na sua caça por Barba Negra. E o último momento que Barba Negra foi citado foi o momento em que ele enfrenta Law. Na ilha dele, ele não tava apenas o Aokiji e os outros membros da sua tripulação, logo ele tava no mar depois da batalha com Law. E como Law tava próximo ao Wano e Luffy foi pra Egghead, assim como o Kid foi pra Elbaf, é muito, mas muito provável que Barba Negra também esteja a caminho de Egghead e ele esteja naquele navio que aparece naquele capítulo. E se o Shanks está procurando por ele, a chance é muito clara de que Shanks vai encontrar com o navio dele e intercepte o navio do Barba Negra em Egghead. Temos aqui um momento importante, muito crucial, que se Shanks aparece em Egghead, intercepta a Barba Negra no momento em que Luffy está enfrentando a marinha de frente, esse sim pode ser o evento que choca o mundo inteiro que o Oda mencionou em capítulos passados. Porque nesse ponto da história, sinceramente, eu não consigo ver como só o Luffy enfrentando Kizaru e um possível Gorosei, se é que ele vai pro campo de batalha, e o Barba Negra está nas redondezas da ilha, pode ser um evento que choque o mundo inteiro. Na verdade é só a marinha lutando contra dois Yonkou, que tudo bem, é algo muito grande, mas não é algo incomum na história de One Piece. Já se o Shanks aparece e confronta o Barba Negra junto com a marinha, e inclusive a gente tendo até uma possível cena do Shanks parando o Gorosei para que ele não vá atrás do Luffy, e as implicações que o combate entre o Shanks e Barba Negra poderiam ter, isso sim é uma história que pode chocar o mundo inteiro. Porque essa, por exemplo, poderia ser a tal queda que a gente espera que aconteça no mangá de One Piece do Shanks, o momento que o Shanks finalmente vai enfrentar o Barba Negra. Só que antes que eu chegue na conclusão do destino do Shanks, eu queria falar sobre outro personagem muito relevante, que é o Bug. Tem muita gente que teoriza que o Bug pode ser filho do Zebek, até pela piada do Shanks ser filho do Zebek, mas acabar sendo o Bug, um completo covarde e tudo. Mas parando pra pensar, além do Luffy, Bug é o personagem mais afetado pela vida do Shanks. Ambos se conheceram no navio do Roger depois do evento de God Valley, e o Bug foi muito afetado pelo Shanks, já que ele decidiu que não ia seguir os passos do Roger e sentiu que isso era muito difícil pra ele. E quem são os Yonkous atuais mesmo? Shanks, Luffy, Bug e Barba Negra. Todas as pessoas afetadas pela vida do Shanks e o tal destino bizarro que ele tem. E sinceramente eu não duvido nada que o Bug seja realmente um membro do clã D. Seria até uma piada já até manjada do mangá de One Piece, o Bug ter um título importante a todo momento que o Luffy também progride. Então, em conclusão, o Shanks teria basicamente afetado todas as pessoas que têm o nome D no mundo atual de One Piece. Ele seria mais ou menos que o guia pro destino da grande tempestade que está por vir e o destino que o Law, por exemplo, procura. Ele é basicamente o líder daqueles que tem o nome D. E uma coisa muito curiosa sobre o Shanks é que ele é inspirado no Tyr, o deus nórdico da guerra e da justiça. Esse deus era responsável pela paz e pela guerra no mundo. Era ele que decidia se o mundo iria para uma guerra ou se entraria em paz. Isso porque desde o primeiro capítulo da história de One Piece a gente tem o navio do Shanks como um Drakkar. Ele perde o seu braço direito, que é assim como a história do Tyr, que perde o braço pro lobo Fenrir. E também é mencionado em Elbaf um tal deus da justiça por Dory e Brog, ele que decide os conflitos. E Shanks atualmente pode ter Elbaf como seu território. E a gente sabe muito bem que as pessoas com o nome de deus em One Piece não são literalmente deuses. O próprio Neptune, por exemplo, é chamado de deus do mar e, bom, a gente sabe que ele não é um deus. Então o tal deus da justiça e do equilíbrio poderia ser justamente o Shanks, que agora tem Elbaf como seu território. Mas até o momento você deve estar se perguntando, por que eu não citei Elbaf se Elbaf é tão importante para Shanks? Shanks é inspirado em um personagem nórdico e o envolvimento de Elbaf dentro dessa história pode ser tão grande que pode acabar na guerra final do mundo de One Piece. Isso porque é assunto para um próximo vídeo, que é mais um especial que a gente vai trazer aqui no canal e vocês não perdem por esperar. A gente sabe exatamente o que vai acontecer no arco de Elbaf. E esse vídeo vai ser bem grande como os antigos aqui do canal. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também confere a nossa descrição com o link do nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. Inclusive na terça-feira vai sair vídeo de perguntas, então já fica atento lá. E é isso, galera. Valeu!